convidámos o Joaquim para dinamizar um pouco aqui também os nossos NBCC Talks e trazer-nos uma temática que preocupa toda a gente nesta fase, agora que já entramos mais ou menos na engrenagem, mas o início foi complicado, esta transição de trabalho presencial para o trabalho remoto e todos os desafios que esta transição repentina trouxe no mercado de trabalho. E, portanto, daí termos convidado o Joaquim, uma vez que trabalha numa grande empresa, tem uma grande equipa para gerir, e gostávamos que trouxesse a sua opinião e que nos falasse um pouco dos desafios que enfrentaram nesta fase. Ok, muito bem. Antes de falar um pouco sobre a temática que me foi proposta hoje, os desafios da liderança em tempo de pandemia, queria agradecer, antes de mais, ao trabalho da Soraya, que nesta altura foi fantástico de suporte a esta iniciativa, e também a toda a equipa da NBCC, que eu já conheço há alguns anos e que bastante preza a forma como trabalham, como estão no mercado, a sua visão e valores, que no fundo se aproximam muito também daquilo que é a realidade da casa. É de facto um enorme prazer, um enorme gosto de estar aqui convosco hoje. E em resposta ao vosso convite, eu tentei fazer aqui digamos assim, um conjunto de conteúdos, não é digamos assim, uma apresentação muito extensa, mas que de alguma maneira vos possa transmitir um pouco aquilo que foi a experiência, e que está a ser ainda a experiência, de passar por esta pandemia que a todos nos obrigou, não só na Canon de Portugal, como também um pouco por todo o país e por todo o mundo, a uma adaptação total às práticas que existiam de trabalho e que do lado da Canon obrigaram de uma maneira muito rápida a termos que nos reorganizar para enfrentar todos os desafios. Portanto, basicamente, os meus conteúdos vão focar 5 pontos principais, portanto, dar-vos uma visão daquilo que foi a forma como a Canon Portugal passou numa fase inicial da pandemia e depois nas fases seguintes e a experiência que tem sido esta nova realidade, a forma como nos adaptámos e adotámos novos comportamentos e novas práticas de trabalho durante este período, aquilo que para nós foi o principal desafio, essencialmente do ponto de vista comercial, que é passar de uma relação com os nossos clientes que assentava basicamente em conteúdos e dinâmicas presenciais para um modelo de trabalho completamente novo, muito baseado em relação remota, a estratégia e as práticas que adotámos para enfrentar estes desafios e como é que estamos atualmente e como é que vemos o futuro imediato, porque neste momento é uma visão muito de curto prazo, e as iniciativas que estamos a levar a cabo para tentar, digamos assim, ter sucesso um pouco durante este período. Portanto, começando por vos dar uma visão, até em termos de time frame, se quiserem, desde março até onde estamos, portanto, aquela linha mais escura que está ali, no fundo, o impacto mais forte que sofremos em Portugal começou sensivelmente em março, portanto, nós, até ao dia 13 de março, estivemos a trabalhar de uma forma completamente regular e de um dia para o outro nós decidimos aqui na organização passar de trabalho regular, portanto, em permanência no escritório, a total confinamento e, portanto, aquela seta que vem ali do lado esquerdo, entre o dia 13 de março e o dia 14 de junho, nós tivemos em confinamento total, portanto, a tal palavra que começou a fazer parte do nosso dicionário, tivemos em confinamento total durante este período, com todas as equipas e todas as pessoas a passarem a estar em trabalho remoto, o que para nós foi uma total novidade. Entre o dia 15 de junho e 27 de novembro, portanto, até há bem pouco tempo atrás, nós adotámos um comportamento misto, ou seja, um comportamento comum entre relação presencial sempre que possível, porque a partir do meio de junho foi a altura que, digamos assim, se abriu um pouco mais as atividades das empresas, atividades comerciais, e então foi possível a pouco e pouco começarmos a retomar a nossa atividade tradicional em relação e em reuniões presenciais, porque o nosso tipo de negócio assenta muito em atividade de face-to-face, onde nós conseguimos medir mais os impactos dos clientes, analisar de uma forma mais conveniente as necessidades. Portanto, começámos a partir do dia 15 de junho a poder, digamos assim, conjugar toda esta realidade com um modelo remoto que ainda se mantém muito no ativo. E agora, no período que vivemos, portanto, a seta do lado direito, azul escuro, já com outra vez e novamente em função das restrições que temos agora definidas pelo Governo, outra vez com mais pessoas a trabalhar a partir de casa e, digamos assim, a voltar a um formato mais próximo do confinamento. Importa referir que na Canon nós tivemos sempre em alinhamento total e absoluto
com as orientações governamentais e da DGS, no que concerne às práticas que devemos observar naquilo que para nós foi o ponto mais importante durante e até atualmente decorrente da pandemia. Portanto, o ponto número 1 que foi garantir que a segurança em termos de saúde pública e em termos de evitar contágios de todas as pessoas da Canon Portugal esteve para nós acima de qualquer outro objetivo e, portanto, foi o nosso principal ponto de preocupação, garantir que, no mínimo, estaríamos alinhados com as orientações governamentais e garantíamos que a Canon Portugal era uma empresa segura e que todas as pessoas se sentiam seguras para se trabalhar, e importa aqui referir que até agora tivemos um sucesso assinalável porque não temos ainda nenhum contágio, o que é muito bom para todos os nossos colaboradores e sempre um ponto de grande referência. Depois, como ponto número 2 dos nossos objetivos principais, garantir que esta transição para um novo formato que é trabalhar a partir de casa, uma realidade completamente nova para todos, a motivação de fazê-lo, portanto, as pessoas a executar estas novas tarefas, a faziam com vontade e faziam com conforto e, portanto, daí também, aliado à segurança, foi um dos nossos pilares de preocupação também. E, por último, como terceiro ponto, mas ainda assim fundamental para a nossa atividade, enquanto empresa, obviamente, garantir que a produtividade se conseguia manter, embora com outras práticas profissionais, mas se conseguia manter ao nível daquilo que nós pretendíamos e, portanto, tínhamos aqui 3 pontos-chave de preocupação durante este período. Primeiramente a segurança, motivação das pessoas e acompanhar muito bem esta fase de transição e, por último, perceber se o negócio se mantinha e quais eram os impactos que esta nova situação nos poderia oferecer. E, portanto, passamos então a dar-vos uma visão daquilo que foi possível adaptar e como foi possível adaptar e quais foram as práticas que nós tivemos que adotar. Eu dou-vos aqui uma visão, basicamente, daquilo que é a Canon, não exatamente na estrutura empresarial, mas em termos de áreas de negócio e de linhas de suporte. Portanto, o B2B é a nossa área empresarial, a nossa área de venda de soluções empresariais a clientes, sejam soluções de impressão, soluções de arquivo workflow, portanto, tudo aquilo que é a dinâmica de portfólio de produtos da Canon, muito assente no mundo da impressão. Portanto, o B2B é a área que se dedica à venda de soluções a empresas. O B2C é a área, entre aspas, mais sexy da nossa organização, portanto, a área do consumo pessoal, da máquina fotográfica, da impressora para trabalhar em casa, portanto, a área de consumo, que normalmente está associada às vendas em loja, Vorten, MediaMarkt, grandes superfícies, e depois toda a área técnica que dá o suporte a todos os contratos que nós mantemos. E, portanto, basicamente, os principais desafios destas áreas, começando pelo B2B, imediatamente na fase a seguir ao dia 13 de março, portanto, dia 16 de março, que foi o primeiro dia que tivemos em total confinamento, foi uma realidade que é o encerramento, entre aspas, das empresas à nossa atividade regular tradicional, ou seja, as tais visitas face-to-face, onde nós nos sentávamos, como é habitual, com um cliente e tínhamos os almoços, as relações comerciais, e era tudo muito feito em torno desta dinâmica que funcionava e que é um formato ainda muito atual e que de um momento para o outro deixou de existir. Este foi um dos grandes desafios. Outro desafio que viemos a sentir depois, imediatamente a seguir, foi, de facto, o negócio com a nossa organização, portanto, a gestão dos contratos de printing, a avaliação dos impactos que poderiam ter, deixou de ser, naquele momento, a prioridade dos gestores das empresas, porque todos eles também estavam preocupados com os pontos que nós também estávamos preocupados, a segurança dos colaboradores, a transição para casa, e, portanto, essas foram as principais preocupações das pessoas que lideravam os negócios e com quem nós fazíamos, digamos assim, as negociações normais, que passaram a ter outro tipo de prioridades completamente perceptível à luz daquilo que é o impacto da pandemia. E depois, em termos de negócio, aquilo que era a impressão no escritório, portanto, a impressão dos documentos nas máquinas e nos multifuncionais que estavam nos escritórios, passaram a ser feitos em casa, algo que saía fora do chapéu, desculpe o termo, dos contratos que cá não tinha com os seus clientes. E, portanto, há uma transição de volume de impressão que deixa de estar no ambiente do escritório e passa a estar em casa, e isso para nós é um desafio muitíssimo grande porque é fundamentalmente a base do nosso negócio. Estas são, digamos assim, de uma maneira muito geral, os 3 grandes desafios na área do B2B. Se olharmos para o consumo, para o B2C, bom, imediatamente quase todos os pontos de venda, lojas de grandes superfícies, tiveram fecho temporário e, portanto, os pontos de escoamento de estoque deixaram de existir, o que significa que o negócio se transferiu muito rapidamente daquilo que é a venda presencial, quando nós vamos comprar uma impressora, uma máquina fotográfica a uma loja, uma grande superfície, para passar a ter uma lógica de venda online.
Algo que nós nos tivemos que adaptar muito rapidamente, porque a percentagem e o volume de negócios que nós tínhamos até à data em relação a este tipo de negociação não era muito elevado. E, portanto, uma realidade completamente nova que se apresentou no decurso do tal confinamento decorrente da pandemia. E, por último, um desafio muito grande que existe sempre naquilo que é o negócio do B2C, que é a manutenção e existência de stock para sell-out. Sell-out é a venda em loja, ou seja, a venda que é feita ao cliente final. Porque, para além de existirem equipamentos em loja, é necessário que exista a linha de produção e de fabricação. E, portanto, também a pandemia afetou as linhas fabris e, portanto, a montagem e a assemblagem de equipamentos é feita com maior dificuldade, o que se traduz também em mais dificuldade de chegar de equipamentos à loja e daí ser também um desafio muito grande. E depois na área de contratos. Bom, desde a primeira linha, a Canon Portugal detém um conjunto de contratos muitíssimo grandes com o Ministério da Defesa Nacional, por exemplo, as Forças de Segurança, toda a área hospitalar, em que nós tivemos que manter durante o período mais crítico da pandemia todos os equipamentos a funcionar, porque se nós nos preocupamos muito com os ventiladores, e foram palavras que começaram a ser muito faladas nos mídias, na comunicação social, toda a parte de equipamento médico, existem por detrás de todo o serviço hospitalar, por exemplo, de defesa e das forças de segurança, impressoras, existem multifuncionais que fazem parte do tipo de equipamentos que não podem parar. E, portanto, tivemos que manter também durante o período de maior peso da pandemia, se quiserem, pessoas e equipas dedicadas a manter os contratos em funcionamento, a manter as máquinas a trabalhar, e uma das principais dificuldades que tivemos, por incrível que pareça, foi de facto as nossas equipas técnicas confrontarem-se com falta de equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, máscaras, gel, álcool gel, que na altura não existiam disponível no mercado e, não sendo o nosso core e não sendo a nossa atividade principal, foi de facto um desafio muito grande que tivemos ao nível da organização, poder ter as equipas todas com este tipo de proteção, para também se sentirem seguras em visitar os seus clientes e cumprir os seus contratos, mas também que os clientes se sintam seguros a receber pessoas que não são das organizações. Portanto, é um desafio e foi um desafio muito, muito grande e que nós também identificamos como um fator crítico. E, evidentemente, não só na Canon, mas em todas as empresas, questões técnicas, portanto, garantir que todas as pessoas que vão trabalhar de forma remota têm os seus portáteis, têm as suas VPNs, têm as suas ferramentas de comunicação online, que possibilitem executar a sua tarefa de uma maneira diferente, mas em conformidade com os seus objetivos de trabalho. E, portanto, basicamente, e diga-se, nós tivemos uma equipa técnica fabulosa aqui na Canon que permitiu que de um dia para o outro nós conseguíssemos mudar a operação de presencial para remoto sem grandes impactos do ponto de vista humano, o que foi fundamental. E, portanto, estes são, de uma forma muito resumida, os principais desafios. Bom, como é que nós tentámos, então, colmatar também outro tipo de dificuldades ao nível daquele ponto que para nós, e agora falando um pouco daquela questão da produtividade e da forma como nós mantemos as equipas funcionais em teletrabalho. Bom, desde logo, a questão da formação. As nossas equipas tiveram que ter, de uma forma muito rápida, formação para novas ferramentas. Desde logo, um correto manuseamento da ferramenta do Teams, que tem um potencial enormíssimo e praticamente não era utilizado até então. A adaptação também ao novo modelo de teletrabalho foi um exercício muito, muito exigente, confrontado com a disponibilidade que os nossos clientes também tinham neste novo manancial de reuniões, porque de um momento para o outro nós passámos a ter um conjunto muito sucessivo de reuniões diárias que não é fácil gerir. E um aspecto muito importante nesta transição para um novo ambiente, que era o ambiente familiar. De um momento para o outro deixamos de estar no nosso escritório a trabalhar e passamos a estar, em alguns casos, em casa, com as nossas mulheres, com os nossos maridos, com os filhos e, portanto, todos, se calhar, numa sala onde não é fácil ter, digamos assim, uma dinâmica profissional que permita, digamos assim, responder às exigências profissionais. Depois, a questão da comunicação fundamental na nossa atividade. Como é que as nossas equipas de vendas, os vendedores, os comerciais, os key accounts, como é que comunicam com as suas hierarquias? Quais são os workflows, os processos internos que permitam dar respostas, por exemplo, às necessidades que cada comercial tem diariamente e que pegava no telefone e pedia uma assistente interna e fazia na perfeição no escritório? Como é que funcionaria o novo sistema de aprovações dos seus team leaders? A nível do pricing, ao nível da construção das propostas. E também um aspecto fundamental e que alicerça muito a forma como nós trabalhamos aqui na Canon, o novo modelo de espírito de equipa. Quando estamos no escritório e bebemos um café com a pessoa A ou com a pessoa B,
bom, criamos ali relações profissionais e de amizade que em ambiente remoto se tornam mais difíceis. E, portanto, esse modelo também foi um desafio muito grande que tivemos para, digamos assim, ter uma abordagem correta a esta nova forma de estar. E depois também perceber que toda esta nova dinâmica tem que ser efetiva. E como é que nós criamos isso através de registro e visibilidade? Quais eram as ferramentas? Como é que medimos as taxas de sucesso? Quais seriam os objetivos corretos que a nossa organização teria perante o novo modelo que provavelmente oferece mais dificuldades de faturação, de novos negócios? Devemos focar-nos em objetivos de curto prazo, de longo prazo? Faz sentido estar a pensar 3 trimestres a 2 trimestres, quando o meu foco imediato pode ser o mês? Portanto, todas estas dinâmicas obrigaram-nos a adotar uma prática de ações imediatas. E adotámos um modelo comercial muito assente no do, learn, do, que é, agir, depois, com base naquilo que fizemos, podermos aprender com aquilo que foi feito, mas provavelmente pode ser corrigido e voltar a fazer de um modo um bocadinho mais aprimorado e aperfeiçoado com base no conhecimento que temos. Portanto, foi esta a lógica do funcionamento que tivemos logo no pós-pandemia, no pós-início da pandemia, logo a seguir ao dia 16 de março. Ou seja, continuar a agir com base nas ações novas em função de um novo formato, aprender, corrigir e voltar a atuar. Portanto, foi este modelo que adotámos e que nos permitiu, de alguma maneira, criar novas estratégias muito direcionadas, por exemplo, para o teletrabalho. E então, dentro das equipas de vendas, para tentar, digamos assim, ter uma dinâmica de trabalho funcional que permitisse que as pessoas estivessem focadas no seu trabalho, criar um sprint diário. Partimos o dia em 2 partes, portanto, sabendo que as pessoas estão em casa e que têm as famílias e provavelmente o seu tempo tem que ser partilhado com outras pessoas e com outras dinâmicas que não são só profissionais, criar um horário, um golden hour, um golden period. Nós dividimos o dia em 2 partes. Havia uma parte do dia em que, ou há uma parte do dia em que as nossas equipas estão completamente focadas nas atividades profissionais e a outra parte do dia provavelmente mais disponíveis, digamos assim, para as exigências que também o teletrabalho nos oferece. Criámos uma plataforma de formação, o princípio, com blocos de conteúdos que as pessoas podem aceder online e a partir daí continuar a ter uma formação contínua. Foram criados ao nível do CRM novos dashboards para cada pessoa, cada comercial, poder medir a sua atividade, poder ver o impacto que a sua atividade de teletrabalho tem no seu trabalho diário e ver como é que esta nova dinâmica também se inclui na sua dinâmica de trabalho antiga. E, evidentemente, criar para o nosso cliente uma abordagem mais vertical. Dito isto, criar uma lógica de, sabendo que o nosso cliente tem slots de tempo bastante curtas, bastante reduzidas, ter conteúdos muito objetivos e muito direcionados, de forma a que a mensagem chegue bastante rápida e de uma forma bastante eficaz à pessoa que nos está a ouvir. Porque, de facto, comparando com o formato antigo, ou anterior, se quiserem, porque não é antigo, porque ainda se aplica, uma reunião presencial diverge mais do assunto essencial. As reuniões online são mais focadas e mais fechadas no tema, e daí nós temos criado um conjunto de formatos perfeitamente dedicados ao nosso cliente e à necessidade que ele tem para aquele momento. Em termos de comunicação, criamos algumas iniciativas dentro da organização também. Nós temos uma reunião semanal de 45 minutos que chamamos da All Nine Yards, que é uma reunião onde nós damos visibilidade de assuntos de interesse atual a toda a equipa de vendas, de forma a mantê-los informados de tudo o que acontece na nossa organização, que não permite que se venha ao escritório, não é? Basicamente, a ideia é ter a informação ao seu dispor, de viva voz, normalmente são pessoas que partilham esta informação, que lhes dão a conhecer iniciativas e ações importantes para a organização. Criámos ao nível do sales support equipas mais reduzidas, permitindo ser mais eficazes também no suporte às questões comerciais. As reuniões de equipas passaram a ter um tempo máximo de 1 hora. Não ultrapassamos reuniões de 1 hora para permitir também que haja tempo, digamos assim, para o cliente e dedicámos uma parte temporal para que cada um possa partilhar os seus sucessos individuais na lógica motivacional, em que cada um possa partilhar um negócio, uma dificuldade, algo que o seu cliente partilhou, portanto, algo que seja importante para a empresa partilhar na lógica motivacional e de grupo que faz parte muito do ADN da empresa.
E, em termos de efetividade, bom, o CRM ganhou ainda mais força, portanto, nós trabalhamos com o Salesforce, o CRM passou a ser 100% da nossa ferramenta de trabalho, onde nós seguimos a evolução do modelo de teletrabalho para ver a comparação que tem com o modelo anterior e ver a aplicabilidade que tem nos nossos clientes. Os objetivos passaram a ser objetivos de curto prazo. Criámos um objetivo de fecho de ano DS Challenge 4.0, onde, por exemplo, quebrámos a lógica tradicional dos trimestres e dos semestres em 4 meses, de forma a termos o último quarter com um boost do mês de setembro, o que foi uma iniciativa muitíssimo bem recebida pelas vendas, porque encara o ano de uma forma completamente diferente e permite recuperar o atraso da parte inicial do ano, o que foi, do ponto de vista de objetivos e do ponto de vista comercial, bastante bem entendido e bastante bem recebido por todos. Evidentemente que isto permite ter um foco no curto prazo e nos objetivos. Sempre com a lógica do aperfeiçoamento e melhoramento das iniciativas que estamos a ter, não deixando de atuar por falta de informação ou falta de conhecimento daquilo que a pandemia nos oferece e dos riscos que nos oferece esta nova realidade. E o que tem acontecido durante este período é que, de facto, nós temos sentido resultados. Eu trago aqui alguns números só para partilhar convosco, para dar um pouco a visibilidade do resultado das nossas ações. Nós medimos muito a nossa atividade aqui na Canon por aquilo que é o market share, digamos assim, as cotas de mercado que a nossa empresa tem em comparação com os nossos concorrentes, evidentemente, mas também medindo uma comparação com o mercado. E o que nos oferece, o que vos mostro aqui são os resultados de, os barras azuis é aquilo que é o comportamento do mercado, portanto, e o que vemos é que, por exemplo, do lado esquerdo do gráfico, o mercado caiu em Portugal em unidades 22%, portanto uma queda significativa, e o que assistimos é que a Canon está, neste momento, provavelmente fruto de muitas iniciativas que fizemos durante o período inicial da pandemia, em contraciclo com a queda do mercado. E o que demonstramos neste momento é que estamos a crescer em todos os segmentos de mercado, contrariamente ao próprio mercado que está a cair em todos eles. A linha encarnada, a linha dos 100%, e nós vemos que o mercado, por exemplo, total cai 22%, no mercado da cor cai 20%, o mercado do preto e branco cai 24% e assim sucessivamente, enquanto a nossa organização está com um comportamento muitíssimo bom neste momento, muito fruto das iniciativas que conseguimos fazer para dar resposta a este impacto. Ainda mais alguns números para partilhar convosco. No gráfico da esquerda nós temos os resultados das vendas do primeiro semestre na Canon. Portanto, como veio um impacto fortíssimo, as vendas caíram bastante, quer em comparação com o objetivo 38% versus o objetivo 25% versus o resultado do ano anterior. E as previsões de fecho do segundo semestre, portanto, o período em que nós já levámos à prática todas as iniciativas e as novas dinâmicas que, digamos assim, preparámos durante os primeiros mês e meio da pandemia, já prevemos terminar acima do nosso objetivo e melhor do que o ano anterior. E, portanto, são sinais, de facto, muito positivos que as iniciativas estão, neste momento, a surtir efeito. E vemos também no gráfico da direita a comparação com as barras azuis da atividade remota que fazíamos no passado e que temos neste momento, o que significa que há um crescimento na atividade remota, crescimento esse que será para manter, porque, de facto, vemos alguns benefícios também nesta atividade. O que conseguimos durante este período foi, de facto, um impacto muito controlado no primeiro semestre, onde tivemos que nos adaptar e reorganizar, evidentemente. Conseguimos, durante este período, cumprir a responsabilidade social da Canon enquanto grande player de mercado. Entendemos que as empresas, neste momento, têm que estar fortes, têm que estar saudáveis, têm que fazer um esforço máximo para manter os postos de trabalho e julgamos que a Canon é uma empresa que tem que ter esse comportamento e tem que fazer parte, digamos assim, do sucesso e do êxito desta nova forma de ver o mercado. Tudo isto, como eu disse inicialmente, muito assente em agir. Praticamente tudo que nós fizemos foi sem receios e sem receio de errar, sabendo que confiamos numa equipa que é capaz. O que é que temos como estratégia para os próximos meses? Bom, em termos de modelo, nós vamos adotar muito para o futuro a lógica remota. Iremos manter algumas das práticas que foram, digamos assim, postas à prova durante este período de pandemia, porque funcionam e, digamos assim, podem ajudar também assim, também a sermos mais eficazes junto dos nossos clientes. Criámos também níveis de decisão intermédios para evitar que
a organização se torne demasiado burocrática em termos de respostas a algo que sentimos que funcionou de melhor forma durante este período. Vamos poder também, com esta nova realidade, explorar algo em que a Canon provavelmente neste setor é única, que é o seu line-up. Nós temos neste momento para oferecer às empresas, desde soluções de impressão para termos em casa, impressoras já de tinta que todos conhecemos, até ao muito alto volume das grandes organizações que imprimem milhões e milhões de páginas por mês. Portanto, não existe neste momento nenhum outro player no mercado que tenha um line-up tão amplo e que permita responder de uma forma tão eficaz às necessidades das empresas e das pessoas que trabalham nas empresas. E, portanto, é nosso objetivo também, e já estamos a conseguir fazer isto, captar clientes através desta nossa oferta de global, porque nós conseguimos falar com um gestor ou com um responsável de compras de uma organização e garantir-lhe que um colaborador A tem o mesmo nível de capacidade de trabalho ou nível de impressão, quer esteja no escritório, quer esteja em casa, e tudo isto debaixo do mesmo chapéu de contrato. E continuamos a ter, evidentemente, uma formação contínua e multidisciplinar às nossas equipas de vendas e de suporte para permitir uma rápida e eficaz resposta às necessidades dos nossos clientes. A visão é muito assente da nossa filosofia que eu usei. Viver e trabalhar para o bem comum é a forma como nós entendemos que as empresas devem funcionar, muito assentes em lógicas de parceria sólidas e de grande dedicação, muito focadas no cliente, e evidentemente nós aqui fazemos muito uso da nossa experiência e da solidez que a nossa organização tem, não só ao nível financeiro, mas também ao nível estrutural, ou seja, uma empresa capaz de tomar e enfrentar cenários desta gravidade com, digamos assim, a solidez e a forma, não diria despreocupada, mas sem receios de futuro que nós conseguimos fazer. E tornar, evidentemente, a empresa bastante flexível e capaz de se adaptar muito rapidamente, e foi o que conseguimos nestes tempos de mudança, torná-la ainda mais ágil, capaz de decidir de uma forma muito rápida e com um foco e identidade muitíssimo grandes, que é aquilo que nós conseguimos de uma forma muito eficaz durante este período. Destaco aqui também dois fatores, para além das preocupações, dos benefícios, daquilo que nós conseguimos fazer durante este período, dois fatores que me parecem, para além da estratégia, para além da forma como nós conseguimos aplicar os novos modelos de negócio, as alterações do ponto de vista prático, as mudanças estruturais aqui e ali que conseguimos ter resultado ao nível motivacional, ao nível da colaboração entre as áreas, uma grande capacidade de adaptação e trabalho de equipa. Isto não surge da pandemia, isto é algo que faz parte da nossa filosofia, como eu disse, filosofia que eu usei, e que é o ADN da Canon. Nós fomos aqui capazes de descobrir uma grande capacidade de adaptação que faz parte da condição normal do ser humano. O trabalho de equipa nós já fazíamos com grande sucesso e, portanto, foi juntar estas duas características, digamos assim, e estas duas formas de estar, que esteve na base do sucesso daquilo que foi, digamos assim, a nossa capacidade de nos adaptarmos e de começarmos a ter os resultados que nós ambicionávamos quando tomámos estas decisões. Eu terminaria esta minha pequena partilha convosco só utilizando uma frase do nosso vice-presidente, Taz Nakamatsu, que diz que, em termos de pandemia, o trabalho de equipa faz o barco andar mais depressa. Este foi um chavão, desculpem o termo, que nós utilizámos e esteve muito próximo de nós durante este período e que esteve na base de todo o êxito que nós conseguimos em todas as iniciativas, sejam elas de cariz, de negócio, de proteção de pessoas, de motivação. Portanto, toda esta ideia esteve na base de tudo o que fizemos e acredito que, de facto, foi a chave para termos tido até agora bons resultados, como eu acredito que iremos ter no futuro. E, portanto, estas são as ideias que eu decidi trazer ao vosso conhecimento. Não sei se alguém tem alguma questão. Estou ao vosso inteiro dispor. Joaquim, fala Nuno Bento. Olá, Nuno. Tudo bem desde há pouco. Eu tenho uma questão que tem a ver com... gostava de ter um bocadinho a tua visão de quando, digamos, voltarmos à anterior normalidade, vamos lhe chamar assim, sabendo que todos nós tivemos esta experiência que tem um lado positivo de trabalhar remotamente.
como é que vocês veem a atividade comercial junto dos clientes? Ou seja, se há aqui alguma percentagem de atividade que vocês defendam que deva ser presencial e, por via disso, a restante percentagem poder ser feita de forma remota? Bom, sim, e como é que tu vês isso? Como é que tu vês as vantagens e as desvantagens de uma e de outra? Bom, eu confesso que eu antes de termos contacto com esta realidade, eu sou uma pessoa normalmente e faço tento que as nossas equipas também tenham esta visão, que aprecia muito o contacto pessoal, nomeadamente com clientes, para nós conseguirmos dar uma visão mais aprofundada daquilo que é a realidade da Canon, passarmos uma mensagem de confiança. Nós acreditamos que o negócio é muito feito à base de pessoas e, portanto, a questão presencial para nós ganhou sempre e sempre teve uma relevância muitíssimo grande. Não obstante, nós neste momento já aceitamos e vemos claramente que existe um conjunto de atividades comerciais que podem ser feitas remotamente com grande sucesso. Ou seja, se nós pensarmos num ciclo normal de vendas em que eu tenho 4, 5, 6, 10 e muitas mais reuniões com clientes para fechar um negócio, boa parte delas são reuniões de cariz mais técnico. Portanto, todas essas reuniões de cariz mais técnico e menos de negócio podem ser feitas remotamente sem nenhum problema. E, portanto, eu diria que eu estaria a arriscar, se calhar, se dissesse que 30%, 40%, talvez 50% das reuniões que eu tenho com um cliente, eu posso tê-las remotamente sem nenhuma perda. Antes, pelo contrário, com grande ganho de produtividade. Conseguindo fazer isto, eu tenho mais tempo livre para ter outro tipo de iniciativas com outros clientes. E, portanto, respondendo diretamente à tua questão, não sei dizer se será em termos percentuais 50, 40, 30, é uma porcentagem bastante forte. A sensação que nós temos neste momento é que a parte de negocial, se calhar uma primeira parte do contacto com o cliente e uma parte final ainda carece de presença, mas toda a parte de reuniões de preparação, de discussão de mapas, tudo mais, tudo isso pode ser feito remotamente com grande sucesso, porque essas reuniões são muito mais focadas e ganham imenso tempo. E, portanto, do ponto de vista comercial, eu diria que uma porcentagem muito alta vai ser, no futuro, mantida em trabalho remoto. Por exemplo, ao nível do suporte a vendas, nós estamos a considerar para o futuro que as nossas equipas de back-office vão passar a estar 2 a 3 dias a trabalhar a partir de casa, se não mais. Portanto, tudo isto depois ganha relevância também numa economia de escala. Eu, provavelmente, preciso de um escritório diferente, preciso de um escritório adaptado à nova realidade. Do ponto de vista comercial, eu ainda acredito que uma parte é importante, a parte presencial, mas cada vez ganha mais relevância e dispensar todas as questões de reuniões técnicas podem ser feitas remotamente com muito mais eficácia do que eram feitas no passado. E, portanto, este é um cenário que, no novo normal, eu diria que 30%, 40%, 50% será feito remotamente. Sim. É o feedback que nós temos neste momento das equipas de vendas e as métricas que nós temos conseguido até agora. Ok, deixa-me colocar-te outra questão, que vocês fizeram algum tipo de adaptação relativamente Tu falaste na importância do CRM e na importância da informação que consta do CRM. Passou a haver um cuidado adicional da parte dos comerciais e da parte de toda a área de suporte para colocar mais informação disponível no CRM do que antes? Sim, sim. Numa fase inicial, nós começámos por fazer um cleansing muito grande, uma limpeza muito grande das bases de dados. Ou seja, nós aproveitámos aqueles primeiros dias, aquelas primeiras 2 semanas, se quiseres, para poder ir junto dos nossos registros de Salesforce atuais e verificar contactos, verificar e-mails, portanto, fazer um trabalho de limpeza de base de dados para permitir que a fase seguinte fôssemos muito mais eficazes na chegada ao nosso cliente. E, portanto, o carregamento de informações adicionais, como informações simples, em falta, que permitem, por exemplo, que um ataque à base de dados via telemarketing seja feito de uma forma muito mais eficaz se a base de trabalho comercial estiver bem cuidada. E, portanto, havendo mais disponibilidade das pessoas, nomeadamente as pessoas que conhecem os seus clientes, que são os comerciais, para fazer essa limpeza, foi feita nas primeiras 2 semanas de trabalho, permitindo, por exemplo, que a informação direcionada tenha uma dose e uma percentagem de êxito naquilo que são as devoluções de erros muito, muito maior. E, portanto, desde logo, esse trabalho ao nível da base de dados foi uma das primeiras tarefas que executámos e que permitiu depois que o trabalho a seguir fosse também ele muito mais eficaz e muito melhor para todos. Portanto, afirmativamente foi
uma das tarefas é que dedicámos um empenho muito grande ao ponto, e sem problema nenhum partilhar convosco, criámos inclusive um incentivo para ter, um incentivo comercial, para ter a base de dados melhorada e poder a partir daí ser muito mais eficaz na fase seguinte. Ok. Respondi às questões, Nuno? Sim. Ok. Bem, então eu vou aproveitar aqui também para fazer uma questão. É a Soraya, Joaquim. Olá. Relativamente, portanto, à parte mais de comunicação e de contacto com o cliente, tiveram algumas ações ou criaram uma forma de comunicação mais assídua digitalmente, ou que tipo de comunicação é que fizeram para promoção dos produtos? Como é que geriram essa parte? Bom, criámos a partir do final do meados do mês de abril, se não estou em erro, criámos com base na tal tarefa de limpeza da base de dados, criámos mail shots direcionados à base de dados para webinars semanais dedicadas a produto, ou seja, nós criámos um formato semelhante àquele que estamos aqui a fazer neste momento, direcionado a produtos do ponto de vista vertical, produtos na área do PP, produtos na área do grande formato, produtos na área do arquivo workflow, direcionados às bases de dados que tinham por detrás uma matriz que identificava necessidades nestas áreas, para poder ter webinars desta natureza e sistematicamente fazermos com que a Canon estivesse na agenda dos clientes como uma empresa que trazia novidades. Fizemos, por exemplo, ações na área do Professional Print, como eu disse. Fizemos uma ação que teve um enorme sucesso relacionada com a impressão em casa em tempo de pandemia, quais eram as ferramentas, como é que devíamos fazer, os benefícios, os ganhos. Portanto, tivemos sempre uma adesão muito forte em relação a estas iniciativas, para além de todas as informações de telemarketing direcionadas às bases de dados. Apostámos muito neste tipo de eventos porque imediatamente nos oferecem leads de negócio, porque os conteúdos são conteúdos muito atuais e, volto a dizer, apostamos na verticalidade, ou seja, as pessoas que aceitam o convite para estar presentes no webinar, algo lhes diz em relação ao seu core business, àquilo que é o seu negócio. E, portanto, tínhamos sempre, por exemplo, numa webinar de Professional Print, pessoas do setor das artes gráficas, onde o tipo de conteúdos e informação que estava a ser partilhada era uma informação de interesse geral. E, portanto, com estas iniciativas muito direcionadas, volto a dizer, muito de encontro à pergunta do Nuno, que é o trabalho da base de dados para permitir uma eficácia, digamos assim, nos envios e nos convites, permitiu-nos ter sempre sessões muito concorridas e é algo que nós vamos retomar também muito brevemente, porque, entretanto, com o período de férias também cancelámos ou suspendemos um pouco as iniciativas, mas foi algo que nos fez ter imenso sucesso e que posso partilhar convosco, nos gerou imensas leads de negócio para os diferentes setores verticais que as nossas webinars apontaram. E, portanto, foi de facto uma iniciativa que resultou muitíssimo bem, devido também ao trabalho prévio que identificámos anteriormente e que aproveitámos para ser feito durante este período, que provavelmente e reconhecidamente em períodos de não pandemia não teríamos este tempo para limpar a base de dados de uma forma tão rápida e tão eficaz. E, portanto, foi uma conjugação de duas iniciativas que gerou imenso êxito e que vamos voltar a repetir porque, de facto, são para manter também para o futuro. Portanto, estão a contar continuar com os webinars, mesmo voltando a uma normalidade, a uma... Sim, porque o formato funciona. Era algo que nós não fazíamos também por falta de recursos e, portanto, juntamos o útil ao agradável e é um dos formatos em conjugação com o teletrabalho que iremos manter para o futuro, porque de facto nos permite ter resultados imediatos ao nível de geração de leads a baixo custo. E isto é uma conjugação de fatores fundamental para as organizações e, portanto, conseguimos chegar a... Uma das grandes vantagens do teletrabalho e das sessões webinars como estas é poder chegar em simultâneo
a muitas pessoas e, portanto, se tivermos, a preocupação que temos que ter é o tipo de pessoas que temos em cada sessão estar completamente identificada com a própria sessão. E isso consegue-se com uma boa base de dados. E, portanto, vamos manter já a iniciar, não em dezembro, mas no início do próximo ano. Ok, obrigada. Nada. Joaquim, eu tenho aqui uma questão relativamente ao home office. O Joaquim referiu que iam manter algumas práticas no pós-pandemia. Sim. Consegue-me dizer algumas delas que irão manter? Sim, por exemplo, nós vamos dividir duas partes. Toda a parte comercial, como eu disse, o contacto com o cliente, as reuniões regulares podem ser feitas a partir de casa, não ser necessário ir para o cliente nem vir ao escritório. Por exemplo, uma reunião técnica. Eu inicio um processo de negociação e tenho que discutir um layout de uma planta para colocar multifuncionais, ou tenho que discutir uma característica de um produto, ou tenho que trabalhar num caderno de encargos onde a característica A, B e C e D pode ser discutida em função das necessidades do cliente. Todas estas questões mais técnicas que não envolvam informação crítica ou necessidades de trabalhar com o cliente a níveis de confidencialidade muito altos, eu posso fazer sem nenhum problema a partir de casa. E o ganho de tempo é muitíssimo elevado, para além do bem-estar social que tem a pessoa a trabalhar também a partir de casa, porque se for num formato, digamos assim, médio, em que o trabalho a partir de casa não me pesa enquanto dificuldade de trabalho, mas seja de facto um fator que me permita, em conjugação com a minha família, ter um modo de vida também melhorado, iremos manter. E daí essas vantagens. O trabalhar com clientes naquele grupo de reuniões em que a parte presencial não é determinante, é para manter a partir de home office, claramente. Inclusive, repare, nós continuamos a manter uma lógica de juntar as equipas de tempos em tempos. Uma vez por semana, uma vez 15 em 15 dias, depende das questões de saúde pública. Mas as reuniões de equipa, feitas a partir de casa, também são muito eficazes e demoram muito menos tempo. E, portanto, ganhamos um nível de produtividade nas equipas de vendas que, bem gerido, o tempo muito bem gerido, conseguimos chegar a muito mais clientes. E isso também é um fator que nós conseguimos descobrir com boa parte das reuniões serem feitas a partir de casa. Não sei se respondi à sua pergunta. Ok, sim, obrigada, Joaquim. Nada. Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta também. Olá. Olá, o meu nome é Catarina. Olá, Catarina. Está tudo bem? Está bom? Está tudo, eu consigo. Também está tudo ótimo. Tenho uma pergunta para lhe fazer. Como é que está a ser gerir... Duas perguntas, aliás. A primeira é, como é que está a ser gerir a desmotivação de quem não gosta de trabalhar a partir de casa? O home office foi muito vantajoso para quem já concordava com essa política e quem já gostava de trabalhar dessa forma, mas há muita gente que, como referiu há bocado, que tem alguma falta da parte social de que é trabalhar, não é? Uhum. Como é que está a ser gerir a eventual, não sei se tem algum caso de desmotivação, mas a eventual desmotivação de colaboradores que não gostam desse modelo de trabalho? Essa é a minha primeira pergunta. A minha faz as duas então, vá. Vou fazer as duas de uma vez, pronto. A segunda tem a ver que, eu não sei se tiveram, se contrataram desde que a pandemia começou, se contrataram pessoas que não trabalhavam convosco, Sim. Mas no caso de o terem feito, como é que foi este acompanhamento nesta primeira fase em que as pessoas podiam ter experiência, obviamente, mas não tinham todo o contexto da Canon? Sim, bom, então pela primeira falo da minha pessoa. Eu próprio não gosto de trabalhar em casa. E, portanto, não que me sinta desmotivado de trabalhar a partir de casa, mas de facto sinto falta do contacto social. E uma das grandes dificuldades que eu tive foi, na verdade, para já o trabalho, a primeira parte do trabalho a partir de casa foi um trabalho extremamente desgastante, porque enquanto no escritório nós conseguimos aligerar e levantar um bocadinho, em casa estávamos sistematicamente sentados no nosso posto de trabalho e trabalhávamos 10, 12 horas, até mais por dia. E, portanto, a desmotivação a partir de uma altura começou a surgir, e começou a surgir por diversas razões, famílias, os miúdos, o cãozinho, portanto, tudo a determinada altura complicava o trabalho. A questão aqui passa também por mostrar às pessoas, e a mim próprio, digamos assim, os benefícios de poder mesclar as duas coisas. Nós não queremos ter, ou não vamos ter para o futuro, um modelo 100% a partir de casa, nem 100% a partir do escritório.
e também tenho que lhe dizer que muitas vezes sinto o benefício de poder fazer uma call que começa demasiadamente cedo, porque tenho que trabalhar com países que não são Portugal e que posso fazê-lo imediatamente a partir de casa, evitando o trânsito, evitando alguns digamos assim, alguns problemas que nos oferece a vinda para o escritório. E, portanto, esses são alguns benefícios que, se nós soubermos gerir e demonstrar às pessoas que podemos ser mais produtivos, mesclando as duas coisas, eu acho que, e eu falo por mim, conseguimos ver de facto os benefícios de trabalhar a partir de casa. Evidentemente que 100% a partir de casa gera desmotivação, e a mim gerou-me desmotivação a partir de determinada altura. Mas reconheço de facto que ter um modelo misto é, neste momento, o mais adequado para funções comerciais, em que eu posso gerir o meu tempo da forma mais adequada. E, inclusivamente, tendo em conta as ferramentas que nós temos de trabalho, eu não tenho necessariamente de estar em casa. Eu posso estar no carro, eu posso estar a caminho do escritório, eu posso estar a caminho de um cliente e conecto-me a uma reunião através do meu telemóvel. E, portanto, tenho uma flexibilidade de trabalho muito maior se aumentar o espectro do home office a um trabalho de conectividade a partir de onde eu estiver. E, portanto, por essa via, eu julgo que as vantagens são enormíssimas se conseguimos mesclar os dois tipos de trabalho. 100% de facto a partir de casa pode ser desgastante, não é esse o formato que vamos ter para o futuro, mas acreditamos claramente que podemos ter grandes benefícios se conseguimos mesclar os dois. Julgo que a sua primeira pergunta está respondida? Está respondida, obrigada. Pronto, eu dou o meu exemplo sempre sobre esta matéria, que é, sinto falta do contacto social, evidentemente, mas também vejo os benefícios de poder introduzir a qualquer altura do dia uma reunião que não seja no escritório. Portanto, de facto, são benefícios enormíssimos. Sentido de como é que fez está respondida, mas a minha pergunta tinha mais no sentido de como é que se fizeram nesta altura de pandemia, porque aquilo que estava a dizer de trabalhar noutro sítio e tudo mais, agora não é possível, não é? Quer dizer, podemos ir para um café na mesma, mas estar um dia todo de máscara num café se calhar não é a coisa mais agradável que existe. Claro que não, claro que não. Não, repare, nós durante o período de confinamento absoluto, o que tentámos criar foram situações extracomerciais, ou seja, criar aqui um ambiente, como eu disse, nós partimos o dia em dois. Uma parte do dia para trabalhar profundamente e dedicar em totalidade aos nossos clientes e à nossa atividade comercial, e poder ter uma parte do dia em que partilhamos o facto de estar em casa e podemos estar um pouco mais à vontade nas tarefas. E estas pequenas práticas, do ponto de vista motivacional e de dar tempo às pessoas para poderem usufruir o tempo que tiveram em pandemia, que é não estar 100% do tempo em frente ao computador, terem liberdade para poder também gerir este, desculpa o termo, prazer de ter a sua família e passarmos mais tempo com as nossas famílias como nunca passámos no passado, se calhar, sim, e poder usufruir deste benefício que foi estar com as nossas famílias. E, de facto, esse foi um fator de motivação muito grande para as pessoas, porque se sentiam satisfeitas por estar em casa sem trabalhar. Ou seja, não estavam de férias, mas não tinham o compromisso de estar no escritório. Isso também foi muito bem entendido por toda a gente. Ok. Segundo ponto, nós contratámos uma pessoa durante este período, já foi agora durante o mês de outubro, uma pessoa que inclusive trabalhou na nossa concorrência e, portanto, o processo de integração foi, ou seja, as dificuldades das reuniões presenciais e tudo mais foram ultrapassadas primeiramente com reuniões remotas, depois com as questões normais do novo normal, com máscara e tudo mais. Não foi um processo simples, foi um processo que se alongou um pouco mais no tempo, devido ao plano de acolhimento também ser um pouco mais extenso, mais limitado em termos de pessoas, a integração é feita de uma forma um pouco mais demorada, portanto é um processo que, a experiência que nos deu este recrutamento foi um processo um pouco mais demorado, se quiser, e menos eficaz do ponto de vista do contacto e conhecimento da organização, do que um processo tradicional onde, por exemplo, numa semana o plano de acolhimento na Canon é feito na totalidade. E, portanto, como nós não temos as pessoas todas em presença, o contacto remoto não tem o mesmo impacto, digamos assim. O processo negocial e de recrutamento não foi muito complexo. Agora, o plano de acolhimento, a integração da pessoa na organização, o contacto da pessoa com as outras áreas, com as ferramentas e aquela forma da pessoa conhecer, a pessoa nova na organização, conhecer todos os departamentos, como funcionam, quais são as responsabilidades de cada pessoa, é um processo um pouco mais lento, que, bom, foi gerido da melhor forma possível, mas que não é tão eficaz como numa fase inicial, como numa fase anterior, peço desculpa. Ok, obrigada. Nada. Bem, não sei se mais alguém tem alguma questão que queira colocar ao Joaquim.
Penso que não. Pelo silêncio que se fez sentir agora. Eu já fiz as minhas. Não tenho mais. Bom, Joaquim, epá, obrigado. A apresentação estava excelente. Também não era de esperar outra coisa. Epá, e muito obrigado pela disponibilidade. Ok, Nuno, já agora só da minha parte, é sempre um gosto enorme trabalhar convosco. Um obrigado especial à Soraya, evidentemente, que programou toda esta iniciativa e que fez com que eu também tivesse um compromisso grande convosco, que gosto sempre de ter. E, de facto, muito obrigado e disponham sempre que precisarem. Obrigado, Joaquim, por ter aceito o convite. Muito obrigada.